Boa noite, pessoal. Vamos começar nosso último dia, né, dos nossos encontros sobre conservação, preservação de acervos. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada pela presença. É uma pena a gente estar terminando, né, essa noite o terceiro encontro com a Juliana Batista. Nesses 3 dias, 2 dias, né? Ontem, antes de ontem, nós tivemos uma experiência muito proveitosa, muitos conhecimentos, troca de informações. No primeiro dia com a Cecília e os agentes de riscos, conversamos sobre conservação preventiva e outros temas pertinentes. Ontem nós tivemos o Gabriel com a gestão de riscos e o método ABC, que foi incrível também. Um assunto muito denso que nos possibilitará muitas conversas futuramente, outros encontros. E, enfim, essa proposta desses encontros é uma contrapartida da Oficina Brenan, de um projeto de reestruturação da reserva técnica, do PRONAC 193970. Então, a gente está super feliz de proporcionar esses encontros junto com vocês e falar um pouco dessas temáticas pertinentes, né, aos acervos, a quem cuida dos acervos. E vamos hoje discutir um pouco sobre outro método. Ontem foi o método ABC, hoje a gente vai falar sobre o RIORG, com a Juliana Batista, nossa amiga, parceira, consultora também, junto com a Cecília. E eu vou apresentar para vocês a Ju, e depois passar a palavra para ela, para a gente aprender um pouco do método, depois a gente discute, a gente abre para perguntas, tá bom, pessoal? A Juliana Batista, ela é graduada em História pela Universidade de São Paulo, tem especialização em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros da mesma universidade, da USP. Ela é técnica em museus pelo Centro Paulo Souza, possui especialização profissional em restauro de conservação de acervos em papéis, treinamento em documentação museológica pelo ICONCIDOC. Atualmente, ela atua como documentalista no Núcleo de Salvaguarda do Museu Afro-Brasil, em São Paulo, e como professora nos cursos técnicos em arquivo e em museus, no Centro Paulo Souza. Também tem experiência profissional nas áreas de museologia, arqueologia e gestão de acervos. Ju, boa noite. Obrigada pelo aceitar o nosso convite, o convite do acervo, da Oficina Brenan. Lembrando, gente, que esses encontros estão sendo gravados, a gente vai disponibilizar depois na plataforma da Oficina Brenan no YouTube, tá certo? Eu sou Marinês, eu acho que desde o começo, Marinês Teixeira, sou coordenadora do acervo lá da oficina. É um prazer estar com vocês. Vou passar a palavra para a Ju. Ju, bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, Mari, pela introdução. Boa noite a todos, viu? Vocês me escutam bem? Todo mundo escuta? Sim. Então, tá bom. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o convite da oficina, agradeço a oportunidade de ter participado no projeto junto com a Cecília, né, com a Mari, com toda a equipe do Brenan. E, bom, espero que hoje a gente possa fazer essa conversa sobre o método, né, e de que forma a gente utilizou o método, né, para proporcionar níveis de melhoria, né, já nas práticas do Instituto Oficina Cerâmica, né, Francisco Brenan. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, só um momentinho. Peraí, acho que não, acho que foi errado. Acho que foi agora, né? Foi? Foi. Sim, Ju, tudo certo. Bom, então, deixa eu só me situar aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje, na verdade, é mais uma conversa, vocês podem me interromper quando quiserem, se quiser, né, se ele quiser trazer também parte da experiência dela, a Marinês, para questões que surgiram durante o processo, podem me interromper, vai ser super bem-vindo também, viu? Bom, primeiro, a gente vai falar um pouquinho de mais um método, né, esse vocacionado para reserva técnica,
nesses últimos anos, né, a gente pode falar mais ou menos nesses últimos 20 anos, se a gente for pensar o armazenamento em museus, né, as reservas técnicas, elas têm recebido uma atenção, né, que vem sendo cada vez maior dentro do círculo de especialistas, né, com interesse sobre estudos justamente sobre as reservas e a situação das reservas técnicas, né. E quando a gente fala de reservas técnicas, a gente está falando de reservas técnicas para todo tipo de coleção, não só vocacionada para coleção museológica, mas coleção arquivística, bibliotecas, né, e acervos de outras naturezas. Né? A gente sabe, se a gente for pegar, né, nesses últimos anos, a gente tem visto cada vez mais uma preocupação, né, de muitos países com uma consciência, né, a partir de uma consciência, vamos falar assim, crescente de grandes quantias, né, financeiras, ou mesmo falta de recurso financeiro empenhado para conseguir promover um bom processo de preservação para essas coleções que estão né, longe dos olhos do público, né, que acabam não ficando acessível para os públicos, às vezes nem em condição mesmo satisfatória para ser pesquisada, para ser trabalhada em exposição, ou para empréstimo, por exemplo, né? Então, a gente sabe que tem uma gama, né, de estudos recentes, e quando eu falo recentes, dessas últimas 2 décadas, principalmente de 2005 para frente, sendo publicadas, né, e se dedicando a pensar de que maneira acesso às coleções, né, elas vão se relacionar com problemas que a gente possa ter, ou deficiências que a gente venha a ter na nossa instituição em relação à documentação e à desorganização das reservas técnicas, né? Então, isso é uma questão geral. A gente sabe que, a partir de uma série de pesquisas que vieram sendo desenvolvidas em 2005, eu vou passar por algumas em 2005, em 2011, a gente tem índices que apontam, né, cerca de 60% das instituições do mundo, né, com condições nas áreas de armazenamento críticas. Então, não conseguindo desenvolver as atividades, né, de preservação, de conservação dessas coleções de uma forma adequada. Então, é um índice alto, se a gente for pensar, né, na totalidade dessas instituições. Então, o que eu queria hoje, né, nesse encontro, é que a gente pudesse conversar um pouco e eu pudesse apresentar, né, se vocês já não são familiarizados, com a metodologia, né, de reorganização de reserva técnica. Essa metodologia é uma metodologia voltada para pequenos museus. Quando a gente fala pequenos museus, a gente está falando aqui daqueles que têm um número abaixo de 10 mil itens na sua coleção. Tá? Essa metodologia é uma metodologia que foi traduzida para o português recentemente, desenvolvida pelo ICRON, que é o Centro Internacional, né, de Estudo para Preservação de Bens Culturais. E ele tem, né, junto com o ICRON, tem uma rede de profissionais, né, que trabalham em parceria nos últimos anos, né, com a Unesco, pensando nessas questões relacionadas à conservação preventiva, nessas coleções que são ameaçadas, né, especialmente em contextos de país em desenvolvimento também, tá? Então, essa aqui é uma metodologia que foi pensada, que foi concebida como uma ferramenta que a gente pudesse aplicar de maneira prática, né, com as equipes dos nossos museus, e ela vem acompanhada, ela foi desenvolvida mesmo para, no segundo momento, para que ela pudesse ter esse potencial de alcance grande, né, em que você pudesse fazer esse treinamento, ou tivesse acesso à formação, muitas vezes até online, né, e tivesse um ferramental disponível para que você possa aprender, né, e treinar outros profissionais no sentido de dar funcionalidade, ou recuperar a funcionalidade das reservas técnicas.
Então, a ideia de hoje seria conversar um pouco sobre essa metodologia, né, de que forma que a gente utilizou essa metodologia no contexto da oficina Brenan, e como a gente pode alcançar, né, algumas melhorias significativas em curto prazo, como é que a gente pode depois alçar outros níveis de ação no médio e no longo prazo, né, tendo uma reorganização de reserva técnica sendo construída por etapas, né, permitindo que a gente suba esses níveis, né, que a gente consiga subir no nosso nível de atuação em relação a esses acervos. Então, na verdade, eu não mudei aqui, né, gente? Minha proposta de hoje é que a gente trabalhe, né, apresentar para vocês 3 momentos, né? O primeiro tópico relacionado ao contexto do método. Então, qual é o cenário que a gente tem, né, que gerou e que mobilizou na produção de uma metodologia como essa. Também o método em si, como o método é estruturado, de maneira a gente pode adaptar para as necessidades específicas da instituição, e também a aplicação do diagnóstico. Como é que foi a nossa experiência de aplicação do diagnóstico dentro do Instituto. Antes de começar, eu só ia fazer uma introduçãozinha rápida, né, para reservas técnicas. Aqui no contexto do método, né, quando eu falar de reserva técnica, o armazenamento, a gente só precisa lembrar que o armazenamento, né, ele é um termo polissêmico, né? Ele vai ser um termo que se refere tanto a um espaço físico, quanto ele vai ser um termo que vai se referir a um processo contínuo, tá? Relacionado à ação dentro dessas reservas. Então, quando a gente fala de espaço físico, a gente está falando daquele espaço que é dedicado, né, para armazenar os objetos do museu, né, ou material de arquivo, ou de outras coleções, mas que é um espaço que ele é construído, ele é projetado, ou mesmo que é atualizado, adaptado, dependendo da circunstância da instituição, né, para atender alguns requisitos, né, para preservação, para proteção, para acessibilidade, para promover a acessibilidade desses acervos. Tá? E na outra via, né, a gente está falando do processo contínuo, do armazenamento dessa reserva como um processo contínuo. Nesse caso, o armazenamento, ele vai estar muito ligado à organização, ao cuidado, né, com a coleção, enquanto ela está dentro desse espaço. Tá? Essas ações, elas vão acabar envolvendo de processamento, elas vão desde a avaliação, né, até a implementação de algumas estratégias que a gente pode adotar, de algumas técnicas para melhorar a condição de preservação, né, pensando numa atuação a longo prazo. Então, quando a gente fala de reserva técnica, a gente está falando desses 2 âmbitos, né? Ela infraestruturalmente, né? O edifício, a construção, a gente está falando também dos sistemas de armazenamento que a gente utiliza e está falando também desses protocolos ou desses procedimentos que vão garantir em conjunto a funcionalidade de uma boa reserva técnica, né? Bom, então, nesse caso, né, essa seria a definição mais próxima da que a gente vai utilizar a partir do método, né? Quando a gente falar de reorganização de reserva, então, a gente vai pensar nessa amplitude de ação, não só uma melhoria do ambiente, não só uma melhoria da estrutura do edifício, mas também uma melhoria na gestão desse espaço e na gestão das coleções que estão nesse espaço. Tá? Bom, as reservas técnicas, né, elas têm, muitas vezes, se a gente for, né, para a bibliografia, a gente vai ver que tem uma série de normas ou requisitos que orientam, né, a forma que a gente pode estruturar esse espaço, pensando na preservação física, na preservação informacional dessas coleções. Gente, eu caí? Não. Não, Ju. Não. Você está escutando. Bom, sumiu tudo aqui. A gente,
Quando a gente, me perdi até aqui, quando a gente fala, então, da reserva, a gente pode, né, falar dessas normas e desses requisitos, né, que esse espaço pede, né, para que a gente consiga garantir uma preservação física e consiga garantir uma preservação informacional em relação a esses acervos, né, isso que vai permitir, então, uma utilização, o uso, né, a acessibilidade dessa coleção para os diversos fins, né, empréstimo, exposição, pesquisa. Então, a gente pensa sempre, né, que esse é um espaço que a gente precisa, objetivamente, proteger, né, por meio de ações técnicas, ao ambiente, as coleções e a administração, né, de espaços e coleções. E é isso que a gente vai fazer por meio de procedimentos ou por meio de protocolos, né, que vão envolver desde a guarda, né, a própria organização dessas peças, né, e da informação, e a manutenção desse ambiente, garantir a manutenção ambiental. Tá? Isso vai ser fundamental para que a gente tenha a integridade, né, tanto material quanto conceitual desses acervos. Então, né, esse seria o cenário. Quando a gente falar em reserva técnica no escopo do método, a gente vai falar de todas essas ações que estão relacionadas ao espaço, né, ou a esses protocolos de manutenção de espaço ou de gestão. Bom, como eu falei, né, a gente falou das normas e protocolos, a gente tem uma bibliografia já extensa, né, e embora a gente tenha muitas publicações, né, sobre, ou sejam publicações instrucionais, né, ou seja, requisitos, né, ou mesmo algumas normativas, a gente sempre vê essas publicações, na sua maioria, pensando e orientando a construção, o planejamento de uma nova área, tá? A partir do zero, geralmente, né? Mas a maior parte dos museus não se encontra dentro dessa possibilidade, né? A maior parte dos museus não está construindo uma nova área, ou o museu não vem sendo construído junto com o seu edifício, né? Ainda é uma oportunidade, né? Que é de uma parcela menor de instituições. Então, nesse caso, né? A gente vem com uma questão nova, né? Essa série de publicações, né, a gente começou a ter, né, a partir de 2005, uma preocupação que contemple a maior parte das instituições, não aquelas que estão construindo do zero, mas aquelas que já têm grandes problemas instaurados, né, e que precisam pensar em como recuperar essa funcionalidade, né, melhorando a situação na qual os itens se encontram nas suas áreas de armazenamento. Então, se a gente for pensar, as situações, elas são as mais variadas possíveis que a gente vai encontrar, né? A gente tem... eu falei acabei não falando das publicações, mas a gente tem, dentro das publicações, a gente tem uma quantidade considerável de publicações, aqui eu coloquei só algumas, né, que falam sobre o planejamento dessas novas áreas de armazenamento. Muitas delas estão disponíveis online, tá? Então, é possível, né, ter um fácil acesso. Então, a gente tem exemplos como do Parque Nacional, do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos. A gente tem publicações como Museum Basics, do Reino Unido. A gente tem outras publicações, como a do próprio Instituto Canadense de Conservação, né, de 93 a 2010, muitas publicações instrucionais, né, vindas pelos boletins do CC Notes. A gente também tem a própria Unesco, né, com outras publicações voltadas para esse contexto. Mas a gente tem, então, essa lacuna, né, na bibliografia, na literatura, né, quando a gente pensa em abordar essa situação, né, que a maioria dos museus enfrenta, né, que é a de melhorar a situação existente, né, e que
tende a se deteriorar, né, tende a piorar ao longo do tempo, né, e que pode tornar as coleções, se não estão, mas deixá-las inacessíveis, né? Também pode gerar, por exemplo, outros problemas. Quando eu falo inacessível, a gente está falando inacessibilidade por sistema de documentação que está disfuncional, por condição de conservação que está piorada, ou então atribuição, né, aquelas atribuições que não são claras de responsabilidade, né, ou a mesmo áreas de armazenamento que estejam superlotadas. Então, é nesse cenário que se insere, é nesse cenário que se insere a nossa questão, né, e no qual o reorg ele começa a ser construído. Então, o contexto para a construção, né, do método reorg, ele está muito ligado a esse cenário, né, onde a gente pergunta, é possível, né, eu não consigo, eu não tenho uma área nova, né, eu tenho recursos que são recursos já limitados. Eu consigo, né, promover algum tipo de melhoria, né? Eu preciso ter recurso financeiro. Então, é a partir dessas questões que a gente vai pensar, né, em possibilidades para atualizar o espaço em que as coleções são armazenadas, né, e mesmo avaliar se a gente precisa adicionar mais espaço a essa área, né, ou se a gente tem como só reorganizando dentro e com os recursos que nós temos dentro da instituição, se a gente já consegue melhorar o nosso nível de atuação, promover uma condição melhor, né? Então, aqui são exemplos de situações de instituições que têm as suas áreas de reserva técnicas, né? Como no lado esquerdo, já superlotadas, né? Você tem uma ocupação de piso muito grande, você tem as obras, né, muitas delas empilhadas umas sobre as outras, num funcionamento muito próximo a um depósito, né? E é esse tipo de situação, justamente, que dificulta o acesso à coleção, dificulta a higienização desses espaços, a higienização dessas obras, o acesso à retirada de obras, né? Isso para nem falar que é a movimentação de obras em segurança. Então, sobre esse cenário, né, que a gente fala, né, naquilo que dificulta que você consiga fazer um bom controle ambiental, uma boa verificação das peças e até mesmo controle patrimonial. No caso, à direita, aqui a gente já vê um antes e depois, né? O quanto, então, se a gente, dentro das mesmas circunstâncias, ou às vezes com pequeno aporte financeiro, né, ou utilizando, disponibilizando tempo da equipe, fazendo projeto interno, a gente muitas vezes consegue já oferecer uma melhoria em relação à condição anterior. Esse aqui é o caso da mesma reserva, né, que se encontrava, né, também com uma ocupação grande já aqui das unidades de armazenamento, e no segundo momento a gente já vê algumas, né, algumas melhorias. A gente não tem impedimento de passagem, a gente tem as coberturas, né, a proteção contra particulado, contra poeira, né, com essa vedação das estantes, cada peça, né, tem um lugar, né, específico. Então, é sobre isso que o método vem falar. Qual é a possibilidade, como a gente pode promover essa situação. Então, nesse cenário, eu trouxe aqui os recursos para vocês, né? A gente tem aqui 3 instituições. A primeira delas é o ICRON, né? O ICRON é uma instituição intergovernamental, né? Ela, acho que 130 e poucos, ou 129, nunca lembro, Estados-membros. Eles são dedicados a conservação do patrimônio cultural no mundo todo, né, por meio de programas de treinamento, formação, pesquisa, cooperação, e desde a década de 80, o ICRON cada vez mais, né, vem desenvolvendo pesquisas com interesse específico nas questões relacionadas ao armazenamento, tá? Tanto de coleção como documentação dessas coleções. Então, a gente teve, né, teve uma iniciativa de missões especializadas, né, combinadas com consulta por amostragem, já teve demonstração de coleção armazenada, já teve, né, a pesquisa apontando os riscos que as coleções sofrem, né, em muitos contextos,
de que uma reorganização poderia ser proveitosa, né, para reduzir o risco aos quais essas coleções estão submetidas. Então, aqui a gente tem o Centro Internacional de Estudo para Conservação e Restauração dos Bens Culturais. Nesse link, vocês vão encontrar já o método REORG traduzido para português e outros recursos associados, né, inclusive da pesquisa na qual eu vou falar adiante. A gente tem o Instituto de Conservação Canadense também trazendo o mesmo método, porque ele foi adaptado em parceria com o ICRO, né? No segundo momento, o Instituto de Conservação Canadense, né, transformou, né, auxiliou que essa metodologia ela pudesse ser trabalhada, né, de uma maneira didática e disponibilizada por meio de formações. Então, a gente tem, se vocês depois podem acompanhar pela página do Instituto de Conservação Canadense, por esse link, vocês vão ter o canal do REORG no YouTube, vocês vão ter os canais de publicações, de trocas de experiências, de formações, de metodologia, dá para acompanhar o que vem sendo desenvolvido na área e ter troca de experiência, né, além de outras iniciativas e soluções para reorganização, para condicionamento, né? Então, ali acho que vale a pena explorar um pouquinho esse recurso, porque eles, né, formaram realmente uma comunidade para ter essa troca de experiência, promovendo a melhoria para o armazenamento das coleções. Bom, então, eu estava falando, né, aqui do ICRO e do Ibermuseus. O Ibermuseus foi por conta da entrada do Ibermuseus, que o Ibermuseus, na verdade, ele também é um órgão intergovernamental, que ele é dedicado à promoção de política pública, né, e ele atua nesse espaço cultural ibero-americano. Então, ele é integrado por uma série de países, o Brasil também é membro, né? Então, tem Brasil, Argentina, Cuba, Equador, eu não vou lembrar agora todos os membros, mas eles executam ações por meio da unidade técnica, e uma delas, né, pelo braço das ações do Ibermuseus, a gente teve uma parceria com essas duas outras instituições e veio a publicação para a língua portuguesa. Então, o método foi traduzido em 2018, graças a essa parceria, e divulgada não só em português, mas em espanhol, tá? Então, é possível ter as ferramentas e ter o método como um todo já em português, tá? Bom, então, a gente falou um pouquinho das considerações, agora eu só queria falar de um aspecto que está ligado, né, a essa preservação e que veio aparecendo, né, já nessa série de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, principalmente depois dos anos 2000. Então, é muito claro, né, que os problemas quanto ao armazenamento são visíveis, né, são problemas geralmente mais óbvios, né, mas a gente sempre fica com aquela questão, apesar da gente ter muitas vezes condições inadequadas de armazenamento, né, apesar da gente ter às vezes superlotação nessas áreas, por que as instituições não se mobilizam, né, os gestores não se mobilizam para mudar essa ação tão prontamente, né? Na verdade, muitas vezes, né, a gente tem dois cenários mais comuns que aparecem a partir da pesquisa. Um deles é a falta de comunicação clara de que a solução, né, ou mesmo que ela precise de investimento, mas que é possível oferecer uma melhoria com recurso já institucional, né, no curto prazo, podendo ter outras melhorias com captação num segundo momento. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros aspectos que estão ligados mesmo, né, ao cenário também financeiro. As instituições acabam depositando, né, os seus recursos muito mais vocacionados para as áreas que têm visibilidade do público, né? Então, as áreas
vão para as ações de exposição, para as ações educativas, né? Porque isso também é interessante e também traz retorno, né? Então, muitas vezes, o que acontece é um recurso parco, né? E uma falta de ferramental mesmo, ou de comunicação entre as equipes técnicas e os gestores para pensar em soluções possíveis, né? Para melhorar a condição no curto prazo. Então, a gente sabe que tem outros aspectos que influenciam esse cenário, né? E um dos aspectos que a gente vê aqui, e eu queria que vocês entendessem que não é só uma questão, né, de país em desenvolvimento, ela é uma questão generalizada, e a pesquisa traz isso, mas em muitos museus a gente tem coleções que continuam a crescer exponencialmente, mesmo com a limitação de espaço físico, a prática, o desenvolvimento dessas coleções, elas continuam, né? E muitas vezes o desenvolvimento de coleção ele não é pensado associado com a necessidade de recurso infraestrutural ou recurso humano para que se possa andar com as duas frentes, né, de uma maneira mais equilibrada. Então, quando a gente fala desses aspectos, a gente sabe, né, que esse é um dos aspectos que consta, né, que conta, né, para a gente ter uma situação mais negativa em relação às áreas de armazenamento, e também, né, esse investimento, então, nessas áreas de atividades que são mais visíveis, né, como a disposição, como publicação, que tradicionalmente vão atrair mais recurso, né, e em relação a atividades menos visíveis, como a gestão, né, da área de reserva técnica, que essas acabam sendo sistematicamente negligenciadas na maior parte das instituições, né? Isso acontece independentemente, tanto em países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, tá? Teve uma pesquisa que foi efetuada nos Estados Unidos em 2005, acho que eu trouxe ela aqui no outro slide para vocês, em que aparece, em que a gente pontua, né, que apenas 11%, né, naquele caso das instituições americanas, elas têm instalação de reserva técnica adequada, tá? Essa foi uma pesquisa no Heritage Preservation, acho que eu coloquei para vocês o link também, e a gente tem outros casos, né? No caso canadense, né, eles já tinham uma projeção em 2010, que em 10 anos, ou seja, 2020, você já ia ter um cenário com 93% das reservas técnicas cheias, né? 37% das reservas no contexto canadense também apresentaram uma condição inadequada. A gente tem o Smithsonian, né? Eu acho que eu não pus o link aqui para vocês, depois eu arrumo aqui e coloco. Eles divulgaram um boletim por volta de 2012, né, com a análise deles sobre as condições de armazenamento, né? E também chegaram à consideração de que eles não tinham um controle patrimonial sobre o acervo, sobre o acervo que está em custódia, né? Então, 10% desse acervo, ele não era encontrado dentro da instituição, né? Ou não é encontrado porque perdeu o link entre a informação, entre o objeto físico, né, e o registro dele no sistema, ou ele pode ser, né, nesse contexto, ter o risco até mesmo de roubo, furto, né? Então, essa é uma situação abrangente, a gente tem esse caso, né, esses casos já amplamente divulgados, então, que mostra que é um contexto comum e que coloca as coleções em risco, né? Então, a gente tem casos como no caso da Rússia, por exemplo, a gente tem o Museu Hermitage revelou que 50 mil objetos estão desaparecidos, né? Não são encontrados. Não necessariamente eles estão perdidos ou foram furtados, mas podem estar perdidos dentro da própria instituição, né? A gente tem uma diversidade de cenários em que isso pode acontecer, né? Um item que não tem um número de registro associado fisicamente, ele pode simplesmente ser confundido, né, com um item não pertencente à coleção, né? Ele pode ser descartado, né? Não pode ser acaba não sendo entendido como pertencente àquele conjunto. Então, esse é só mais um dos exemplos. Bom, dentro do cenário também tinha o cenário do Reino Unido. No cenário do Reino Unido, em torno de 67%
das áreas de armazenamento dos museus já estavam cheias, tá? Já isso em 2010, ou estariam bem próximas em 2012. Então, isso mostra que a gente tem um crescimento dessas coleções também, né? Mas a gente não tem um aumento dessas áreas de armazenamento, né? Não, esse crescimento não acompanha o desenvolvimento das coleções. No caso da pesquisa americana, né? A gente viu, já trago aqui para outro contexto. No caso da pesquisa americana, a gente viu a 30%, por exemplo, dos objetos de arte, eles estão em condições desconhecidas, tá? Não se consegue acessar ou não se consegue encontrá-los, né? A gente tem situação pior, dependendo da tipologia, né, do objeto. Então, por exemplo, materiais fotográficos, eles tinham 41%, né, fora de condição adequada, e não só não registrado, não encontrado, mas também numa condição física inadequada pela forma de armazenamento. A gente vai ter, por conta desse cenário, alguns tipos de problemas. Entre os problemas mais usuais, causados pela falta de controle, né, e por um bom armazenamento, a gente vai ter, geralmente, questões associadas ao controle intelectual, né, então, muitas vezes, a gente, justamente por não acessar esses objetos, a gente vai ter dificuldade de fornecer, de ter uma catalogação, né, avançada, né? Isso faz com que a gente tenha uma redução desse controle intelectual sobre a coleção, né? Muitas vezes a gente tem pequenas instituições, né, mais propensas, né, a ter uma catalogação, inclusive, mais efetiva, né, mais completa, sem pendência, né, em relação a grandes instituições. Tudo isso vai depender do quanto essas obras, né, são acessíveis e do quanto você tem infraestrutura, né, para trabalhá-las, né, seja em reserva técnica, mas pensando nesse desenvolvimento desses conjuntos. A outra questão é o planejamento de emergência, né? Outro aspecto que é impactado pelo acúmulo, né, desses acervos nas áreas de reserva, é que muitas vezes você não consegue, né, fazer um planejamento adequado de ocupação dessa reserva de maneira a atender requisitos, de atender os requisitos que vão favorecer no salvamento, por exemplo, né? Então, se a gente for pensar em reservas que são abarrotadas, né, a gente muitas vezes não consegue nem pensar, ou não chega nem no nível, né, de trabalhar os valores da coleção, conseguir elencar aquelas que são prioritárias e pensar na alocação delas dentro das áreas de reserva técnica, de maneira que permita, né, que esses itens, né, possam ter prioridade, né, no momento de emergência. Outro aspecto do armazenamento que a gente falou é que a maioria das coleções, às vezes, são números, elas têm um volume muito grande, a gente não consegue acomodá-las com segurança, muitas vezes um problema relacionado à força porque ou elas estão em cima da outra, ou elas estão sofrendo pressão, muitas no mesmo invólucro, ou falta de unidade de armazenamento faz com que elas fiquem, né, que elas ocupem pisos. Então, todos os problemas relacionados ao armazenamento que evitam a circulação ao redor das peças, dificultam manutenção e higienização dessas áreas. Então, esses são só alguns problemas que podem estar relacionados, que foram, né, que apareceram nessa pesquisa. Agora, a grande pesquisa feita pela Unesco, pelo ICRON, na verdade, né, que dá início ao desenvolvimento da metodologia do REORG, essa pesquisa de 2011. Tá? Foram sondados, né, participaram da pesquisa em torno de 1.490 museus, né, tiveram representantes de 136 países, a gente teve 37% de participação de museus localizados na Europa, 27% de países localizados na América do Norte, 85% na região de Caribe e América Latina, 5,5% na região subsaariana,
2% na região dos países árabes, 20% na porção da costa oeste, né, da Ásia. Então, esse aqui é um dos cenários. Foi interessante observar que, mesmo, né, essa amostragem apontou que 50% das unidades de armazenamento estavam superlotadas, né? Quando a gente olha o contexto geral, 40% delas sofriam falta de apoio da gestão. 30% falta de clareza sobre as responsabilidades para o gerenciamento dessas áreas. E 28% não possuíam um sistema de localização que permitisse identificar essas peças. Quando comparado, né, como a pesquisa teve uma grande participação de museus americanos, não só museus, né, bibliotecas também, americanos, e depois comparando com o contexto canadense em separado, a gente pode ver que as taxas quase não têm muita variação. Tá? A maior variação diz respeito à falta de clareza sobre responsabilidade, né, apontando que você tem um nível um pouco melhor em relação à organização administrativa na instituição, né? Mas nos demais aspectos, a gente vê que é um contexto generalizado entre esses países. Pontualmente, a pesquisa trouxe para a gente um cenário, né? Vou passar mais rapidamente, mas um cenário onde apontava que 1/4 dos museus que participaram da pesquisa, eles têm um sistema de documentação incompleto. 1/4 dos museus, eles têm dificuldades de circulação dentro da própria reserva. 1/3 dos museus não tem clareza sobre a responsabilidade da reserva técnica. Quem é o responsável? Quem cuida, né? Qual o perfil institucional? E 1 em cada 2 museus tem unidades de armazenamento insuficientes. Então, esse cenário é um pouco mais amplo, né? A gente tem essa gradação, mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui o link para vocês verem o resumo da pesquisa, mas é muito significativo, né? A gente vê que a maior parte das instituições apresentam esse cenário, se a gente levar em consideração que 90% das obras de instituições, as obras de museus, se encontram em reservas técnicas. Então, a maior parte dos museus tem suas obras em reserva técnica, eles, né, em exibição, a gente tem dentro desse contexto só 9%, 10%, na verdade, 60% das coleções ao redor do mundo estão em risco, né, seja então por conta desses aspectos na gestão dessas coleções, do próprio edifício, né, ou da infraestrutura, né, para armazenamento, e que essa situação ela é uma situação que abarca a maior parte das instituições culturais. Então, o resultado, né, um resultado mais marcante da pesquisa é que 66% apontaram falta de espaço, né? Então, ou as instituições não têm esse espaço dedicado, né, internamente, tem áreas que atuam como depósito, ou esses acervos estão dispersos dentro da própria instituição, ou muitas vezes, né, vai apontar para aquele aspecto da progressão que a gente falou, da progressão da coleção não acompanhando a infraestrutura institucional. Aqui é só um retrospecto, eu acho que eu vou passar mais rapidamente, mas só dentro desse contexto, desse cenário a partir da pesquisa, foi que o ICRON, né, focou, né, nessas questões da ameaça em relação às coleções, né, e desenvolveu um projeto com o objetivo de melhorar as habilidades, né, das equipes dos museus e tentar fornecer algum tipo de ferramenta que pudesse auxiliar, né, a produzir essa análise de sistema de documentação, das áreas de armazenamento, e o resultado disso, né, foi principalmente focado nos cenários de instituições que têm um número de peças abaixo de 100, que são consideradas instituições de menor porte, né, e que têm acesso limitado a recursos, né, para promover essas mudanças. Ou recursos, pensando também em recursos técnicos, tá? Bom, o que aconteceu é que, a partir dessa pesquisa, 2 tipos de trabalhos foram desenvolvidos, um
que era o de sistemas de documentação, foi desenvolvido por um grupo pequeno de trabalho, que veio da Escola de Patrimônio Africana, que é do Benin, e ele acabou gerando o guia prático de documentação, né? A primeira versão dele está produzida em francês, e agora eu não consegui achar o link para colocar para vocês em português, porque o link do Reorg, ele foi descontinuado. E agora a gente só tem o link da Unesco, mas se eu achar, eu deixo disponível depois. E a gente tem o segundo grupo, né, que foi esse que deu origem mais especificamente ao Reorg, que foi o conduzido pelo Gael de Guichen, né, do ICRO, e quem acabou envolvendo os profissionais de alguns museus de países diferentes, né? Então, a gente teve, dentro dessa equipe, gente da Angola, Argentina, Canadá, Colômbia. Então, foi uma força-tarefa, né, que foi buscar, né, levantar aspectos sobre, né, no formato de grupo de trabalho, aspectos específicos da metodologia, e depois desenvolver trabalhos de campo para testar a funcionalidade, né, do método. Então, esse método é o Reorg, né? Então, depois eu vou deixar o videozinho para vocês darem uma olhada, onde tem uma explicação mais ampla, né, do como funciona. Ele é um método extremamente didático, tá? Ele foi concebido, ele é composto, na verdade, por um sistema apostilado, então a gente tem 3 apostilas e mais uma quarta ferramenta, que é uma ferramenta de autoavaliação. A primeira apostila, ela funciona muito como um passo a passo, tá? Para dar essas instruções essenciais que podem ser aplicadas e adaptadas, a depender do objetivo do projeto. A gente tem as planilhas de trabalho, e aí são uma série de planilhas que devem ser utilizadas, né? Interrelacionadas. Essas planilhas, elas vão servir para auxiliar, né? Para orientar como buscar, né? Como coletar informação que vai ser importante, né, para a compreensão dos aspectos relacionados aos eixos, né, de imobiliário, acervo, gestão e edifício. E a gente tem um terceiro recurso, que é uma ferramenta adicional, que é um compilado, tá? Então, ali são elencados uma série de links, né, de instituições, de grupos de pesquisa ou de recursos de aplicativo que podem auxiliar na execução das atividades que são propostas, né, dentro do método. Então, basicamente, né, esse método é um método que ele já passou por algum desenvolvimento, né? Mas, basicamente, ele se concentra hoje, você, né, pode ver a versão mais atualizada desse grupo de apostilas que devem ser utilizadas interrelacionadas. Bom, o que é interessante do método, né? O interessante do método é que ele vai te fornecer uma base para que você possa comunicar, né, informar o seu gestor, informar, né, o responsável pela tomada de decisão dentro da instituição, comprar ideia, né, para introduzir essas melhorias nas reservas técnicas. E é interessante porque a gente pode ter uma diversidade de cenários, né? Então, muitas vezes, né, você precisa primeiro compilar esses dados, produzir esse relatório, muitas vezes tentar proposta de um relatório visual, que vai ajudar a tornar conhecida a situação que você tem dentro da instituição, porque nem sempre, né, a informação do risco ou da situação, né, chega de maneira clara para esse gestor. Então, muitas vezes, esse é um instrumento que vai auxiliar, né, e que já pensa, né, nesse tipo de cenário. A gente tem o segundo cenário, que é naquele momento em que, muitas vezes, os gestores não querem fazer uma mudança, né? Porque, como a reserva técnica, em qualquer melhoria, né, feita nela, não fica visível, né, pode ser que o interesse, né, justamente seja aquele, né, de colocar os investimentos, os recursos em outra atividade, né,
que dê um retorno mais imediato. Mas outros aspectos que levam ao não interesse, né, desses tomadores de decisão, muitas vezes é um medo, né, um embaraço de ter a sua situação, né, trazida a público, ou não a público, ou mesmo que internamente, né, para outras instâncias. Mas é importante que entenda que essa ferramenta tem um potencial, né, de resolver também algumas situações no curto prazo, né? E o terceiro cenário é aqueles de resistência, né? Para aqueles tomadores de decisão que não querem, né, fazer nenhuma mudança, né? Nesse caso, é para mostrar que a gente também consegue uma boa ação, né, ou uma ação efetiva, em muitos casos, que já promova níveis de melhoria, sem o empenho de recurso financeiro, tá? Então, esse é um outro caso. Agora, como é que o método funciona, né? O método do REORG, ele tem alguns aspectos, né? Um dos aspectos relacionados é que o método ele vai ser dividido em 4 eixos. Então, a gente vai analisar o eixo de acervo, o eixo de mobiliário e pequenos equipamentos, o eixo de prédio e espaço e o eixo de gestão. No eixo de acervo, a gente vai reunir os dados quantitativos, né, sobre o acervo. Então, a gente já vai ter a série de planilhas que vão orientar as questões que devem ser respondidas pelo grupo técnico ou pelo grupo participante. Mobiliário e pequenos equipamentos vão avaliar esse eixo relacionado mais diretamente à reserva técnica, o que você tem de material dedicado, o que você tem de mobiliário já de armazenamento, né? E entender um pouco mais esse contexto. Prédio e espaço. Nesse eixo de prédio e espaço, a gente vai observar como o prédio poderia colocar o acervo em risco, né, e calcular o quão bem ou não a gente utiliza aquele espaço específico. E a gestão, que são os aspectos normativos e procedimentais que vão impactar, né, esse ambiente, tá? Então, a gente vai ter dentro desses eixos, né, a metodologia já prevê uma série de ações estruturados. Ai, perdão, gente. Okay. Um outro aspecto do método é que o método ele vai trabalhar a partir, né, como uma introdução, né, para essa ferramenta, a gente tem alguns princípios fundamentais, algumas afirmações, né, que vão servir para nos guiar, para balizar, para verificar o quanto a gente atende ou não atende esse requisito. Então, os requisitos básicos do REORG, que é o fim do REORG, a gente esteja mais próximo de atender esses aspectos, que seria um funcionário treinado responsável pelo espaço, então, a responsabilidade atribuída, a sala de reserva técnica, somente contendo objetos inventariados e que pertençam às coleções, a sala de reserva técnica, tendo espaços de apoio dedicados, então, não sendo dentro da reserva, mas contíguo, escritório, sala de trabalho, armazenamento, de itens que não fazem parte, né, da coleção. Nenhum objeto é colocado diretamente sobre o piso. Cada objeto tem a atribuição de uma localização específica dentro da sala de reserva técnica, e a gente pode acessá-lo num tempo curto, né? O método coloca num prazo de 3 minutos, então, para você encontrar e para você retirar o objeto, você não tem impedimento, você consegue dar a informação do seu sistema de documentação, já acessar diretamente esse objeto. Cada objeto, todos os objetos podem ser removidos fisicamente sem mover mais de 2 outros objetos do lugar, né? Todos os objetos estão organizados por categoria, políticas e procedimentos essenciais pertinentes existem e são aplicados, o prédio e a sala de reserva técnica oferecem proteção adequada ao acervo e nenhum objeto se encontra afetado por processo ativo de deterioração e todos eles estão prontos para serem usados nas atividades do museu a qualquer momento. Esses últimos 3 aspectos, né, é só importante a gente frisar que esses últimos 3 aspectos são aspectos que não vão ser resolvidos, né, na primeira etapa do curto prazo no REORG, tá? Esses 3 outros aspectos, eles vão ser resolvidos no longo prazo e no médio prazo. Então,
As três afirmações são afirmações que o método consegue dar uma resolução mais imediata e direta. Então, para atingir o objetivo do reorg, a gente vai articular esses aspectos a partir de 4 fases, tá? A gente vai ter a primeira fase, que é de preparação, a gente vai ter a segunda fase, que é o relatório sobre a situação de reserva técnica, o plano de ação para a reserva técnica e a implementação da reorganização de reserva técnica, tá? Então, o que a gente faz, né? Na primeira, a gente vai ver, eu acho que eu vou passar para a gente entrar no caso do Instituto. Então, a gente tem estruturada, passo a passo, no workbook, né, o que engloba cada uma dessas frentes. Então, a preparação, o relatório situacional, depois o plano de ação para a reserva, e, por último, o planejamento, que vai funcionar para o médio e longo prazo. A gente tem aqui 2 exemplos de processos de reorganização, né, para vocês verem a diferença numa ação de ataque. O método foi pensado para uma ação de ataque, para funcionar num período curto, mas ele também pode ser adaptado, a depender da situação da infraestrutura da instituição, ele pode ser feito, né, ele pode ser feito por etapas. Tá? Então, nesse caso, é um exemplo da ação de ataque, né, quando foi promovida uma reorganização física para depois promover as melhorias seguintes. Tá? Então, é possível fazer o reorg sem ter um inventário? Sim, é possível. Né? Primeiro, você tem que promover a reorganização física para que você possa acessar todos os itens, né? E depois você dá continuidade para a ação seguinte, por exemplo, como a de inventário. Falar rapidamente aqui da reserva técnica, né? Do caso do Brenan. Então, no caso do Brenan, a gente trabalhou, né? A gente não trabalhou todas as etapas do reorg. A gente começou esse projeto no contexto de pandemia, né? Então, ele teve início no fim do ano passado, de 2020, no meio, né? De 2020, na verdade. A gente utilizou uma modalidade à distância, né? Numa parceria com a equipe do Brenan e a gente em São Paulo, né, equipe de consultoria em São Paulo, e foi um processo bem efetivo nessa etapa. Como as primeiras partes, né, do processo são possíveis de fazer, são possíveis de adaptar para a necessidade institucional, a gente optou, nesse caso exclusivo, né, a gente pensou em qual metodologia iria funcionar, né, qual que era o objetivo principal para esse momento. Então, no caso do Instituto Oficina, a gente já tinha utilizado uma ferramenta de gestão para analisar a conservação de maneira geral, né, para entender em qual nível de atuação na instituição já estava em várias frentes, que era o Benchmarks in Collection Care. A gente utilizou, né, na sequência, a proposta do reorg, só que o reorg foi utilizado, no caso, só a partir da primeira e da segunda etapa. A gente chegou até o final de 2020, na fase do diagnóstico, né? Então, a primeira fase do método, ela foi realizada, né? A primeira fase, ela tem o objetivo de criar as condições para o processo de reorganização, né? Garantir que a gente consiga executar esse processo, mas a gente adaptou essa primeira fase, né? A gente não ia fazer com os membros da equipe só em loco, não ia fazer o método de ataque. A gente utilizou o recurso da ferramenta de autoavaliação para obter os benefícios, né, de uma compreensão da circunstância e da situação dentro daqueles 4 eixos. Então, a gente contou com a equipe em loco, né, fazendo esse acompanhamento. A gente, nesse primeiro momento, utilizou a ferramenta... Opa, deixa eu passar aqui. A gente utilizou a ferramenta... ele trava. Pronto. A ferramenta de autoavaliação. A gente localizou, né? A equipe trouxe as plantas baixas existentes. Nesse caso, a gente não precisou da etapa 3. A gente desenvolveu o objetivo comum, né, para esse momento da análise, e basicamente as outras etapas do ataque,
elas não aconteceram, só a documentação de toda a área de reserva técnica, né, e situacional por meio de foto, vídeo, para além desse registro imediato. Então, o resultado o uso dessa primeira ferramenta, né, que é a autoavaliação, a gente conseguiu tocar essa primeira fase analisando os 4 eixos. Então, nesse caso, a gente teve uma pontuação que foi obtida, né, apontando para a necessidade de uma reorganização da reserva técnica no contexto do Instituto, né, e foram apresentadas fragilidades nos 4 eixos. Então, a gente olhou gestão, acervo, o equipamento e pequenos equipamentos imobiliário e edifício. Nos 4, a gente obteve, a partir das afirmações, vocês podem ver o modelo dessa ferramenta, tem sempre uma afirmativa, né? E você tem as alternativas pontuadas, você responde aquela que mais se aproxima, você recebe, tem um score, né? Você recebe pontos a partir da sua resposta, e aí, por meio da somatória de cada eixo, você se classifica dentro de um desses parâmetros, tá? Então, são esses os indicadores que a gente vai ter. Então, o Instituto Brenan ficou dentro da faixa em que pode obter um benefício a partir da utilização desse método, né? Então, isso já aponta o quanto você pode investir ou o nível de atividade que você vai fazer utilizando o REORG. Então, nesse caso, né, eu não vou entrar nos pormenores da situação institucional, mas é interessante saber, né, que o resultado obtido, né, ele gera essa pontuação e que ela dá já uma orientação e que essa primeira informação já pode ser utilizada para ter uma visão geral da necessidade e de quanto você já vai envolver equipe e gestor. Na segunda etapa, e essa etapa que a gente se aprofundou, é a etapa que vai gerar um relatório situacional, né, da reserva técnica. Então, nesse caso, né, a gente fez, a partir da fase, né, do eixo 1 e 2, a gente teve a partir da primeira fase, a gente partiu para a fase 2, na qual a gente vai preparar esse relatório. Esse relatório, ele é feito a partir de uma série de planilhas, né, que apresentam questões diretas para serem analisadas. Então, você vai desde de utilizar como recurso a vistoria física do ambiente, que vai sendo orientada por essas planilhas para verificar prédio, edifício, problemas relacionados a gotejamento, a situação elétrica, a presença de insetos, né? Até aspectos que estão ligados ao acervo, né? A informação sobre o acervo. Você vai ter informações, vai ter que levantar informações a respeito da estrutura organizacional, do perfil profissional, das responsabilidades profissionais, da informação, da forma que ela é processada, aonde ela é registrada, né? Então, esses protocolos de reserva técnica também vão aparecer, né? Dentro desses 4 eixos. Então, a gente vai trabalhar com uma série de planilhas, no caso, são 6 planilhas, né? Que vão orientar a coleta de dados, que permitem depois, né? O método também orienta como essa leitura e a comparação desses dados permitem a construção da situação institucional. Então, só que para fazer isso, né, você precisa envolver, né, ou fazer uma busca mesmo, não só, né, a metodologia de vistoria, mas, por exemplo, você precisa ir para os documentos institucionais, né? Vai ter que buscar as plantas da instituição, planta baixa, elétrica, hidráulica, se não tem, também vai desenhar, né, vai começar a perceber esse espaço, coletar os dados que são importantes para avaliar as principais ameaças, avaliar o mobiliário de armazenamento, calcular a ocupação do espaço de piso. Então, caso, né, você esteja com a reserva técnica com falta de unidades de armazenamento ou superlotadas, a ocupação desse piso com acervo também é considerada, tem a metodologia orientada. A partir disso, nesse processo
você já pode começar uma limpeza, né, daquilo que é imediatamente não identificado como pertencente ao acervo, né, e seguir com as outras planilhas que vão avaliar a estrutura administrativa da gestão, as de análise do acervo, tipologia, material, quantidades e o próprio sistema de documentação, tá? Ao final dessa etapa, o que a gente vai ter é um relatório completo, né, amarrando essas questões, e esse relatório completo é que vai ser um instrumento para informar esse gestor, né, do que você tem de problemas e de quais problemas podem ser atacados imediatamente com os recursos que a instituição tem, e aqueles que vão precisar ser equacionados, né, serem avaliados, e vão precisar depois de outros tipos de recurso, de financiamento ou de captação, tá? Bom, então, no caso do Instituto, a gente partiu, as ações que foram tomadas durante esse processo foi a identificação de coleção de itens que eram da coleção e de itens que não eram de coleção, pertencentes nesse espaço, a identificação de números de objetos que ocupavam o piso, né? Escrevi errado ali, a contabilização do número de unidades de armazenamentos existentes, né? Então, quantos trainéis eu tenho, quantas mapotecas eu tenho, qual é a variação dessas unidades de armazenamento que tem naquele espaço e quais são as dimensões, né, dessas unidades de armazenamento para poder avaliar a adequação. A identificação da quantidade de objetos em reserva técnica, os tipos e categorias desses objetos, né? Então, se eles são orgânicos, inorgânicos, se eles têm fragilidade, se eles têm alguma sensibilidade, tudo isso é levantado nesse momento. A avaliação da condição da reserva técnica em si, infraestrutural, né? Ela tem problemas de goteira, elas têm problema de segurança, né? Tudo é levantado nessa outra parte. Identificação de coleção fora da área de armazenamento, então, se for o caso de uma reserva muito abarrotada ou de uma falta de controle de um espaço único dedicado à coleção, né, a sondagem dentro da instituição para saber se há objetos que não estão em exposição e que estão em outras áreas, ela é feita nesse momento também, né, que vai permitir depois o cálculo do espaço que você precisaria para integrar todos esses itens. A identificação de objetos infestados, elaboração do relatório sobre a situação da reserva técnica, né, e os desafios que surgem a partir, né, da análise produzida. A avaliação das necessidades da reorganização, né, se enquadra e quais são os níveis de atuação que a gente vai ter a partir desse momento, e depois as soluções possíveis para problemas e desafios identificados. Então, aqui é só uma amostragem, né, do registro visual, né, de algumas questões que foram identificadas, né, a gente tem itens diretamente sobre o piso, por uma ocupação, né, de reserva técnica que, com uma falta, né, de mobiliário para o número de itens do acervo, né, a gente tem uma superocupação dessas unidades de armazenamento, a gente identifica alguns problemas de conservação em relação a alguns materiais, então é um momento em que você consegue passar, né, fazer um apanhado geral ao longo dessa coleção, né, e aí a gente consegue coletar sistematicamente a informação sobre esses aspectos. A gente vai produzir, né, um mapa sobre a reserva técnica, apontando, né, a área que a gente tem de reserva, a área que está ocupada, a área que está livre, as possibilidades que a gente vai ter de circulação e rearranjo dentro desses espaços, né? Isso permite com que a gente projete e consiga avaliar se só uma aquisição de mobiliário ou uma mudança de layout já é suficiente, ou se a gente vai ter que pensar num segundo passo, né, que é uma nova área dedicada, ou ampliação da área dedicada ao armazenamento dessas coleções. A gente também tem, como resultado geral, né, do processo, aqui eu não vou passar as planilhas nem nada para vocês, só vou passar grupos de problemas que foram identificados, né, e que são possíveis de serem identificados a partir da aplicação até a segunda etapa do método. Uma delas dentro do eixo gestão, né, foram identificadas ausências de números de alguns documentos normativos,
né, para atribuição das responsabilidades pelo acervo e coleção, que são gerenciados em reserva técnica, de políticas aprovadas pelo corpo diretivo, de procedimentos que ajudam a definir processos de trabalho associados a esses acervos, né, tanto no eixo de acesso, de segurança ou de conservação. Então, é importante porque, nesse momento, né, a gente está falando só do documento normativo, você tem a prática institucional, né, e é o momento de você fazer uma revisão e a construção, né, desses documentos que são orientadores e que constroem, né, a gestão institucional. Procedimentos existentes não implantados ou informados para equipes envolvidas, então, aqui diz respeito a todas as partes que podem ter de treinamento ou implantação a partir dessas construções, necessidade do aumento de quadro funcional e treinamento de equipes e profissionais envolvidos, internos e externos. Dentro do eixo acervo, a gente tem outras categorias de problemas, que são os inventários da coleção de incomodato, né, não é realizado regularmente. Muitas vezes, quando a gente tem, né, equipes pequenas ou a gente tem uma grande quantidade de itens em acervo, né, muitas vezes o inventário pode ficar comprometido, né, pela falta de circulação, pela falta de informação, pela falta de equipe, né? A gente tem sistema de documentação que mantém as informações sobre os objetos e que acaba não apoiando de maneira eficiente os procedimentos práticos da gestão da coleção, como, por exemplo, o controle de movimentação. Então, se você não consegue, né, muitas vezes, se você tem alguma pendência em relação ao número de registro do objeto associado a ele fisicamente, e se você não tem sistema de documentação, né, que linka, né, esse objeto físico a um local, né, que tem um mapa hierárquico, né, vamos falar assim, de localização, né, isso dificulta, você não consegue associar as informações que você tem àquele objeto físico, né, e isso se torna mais difícil, né, se você não tem controle, ou se você pode ter problemas em relação ao controle de movimentação, pode gerar uma dificuldade em localizar o objeto, né, e eventualmente até a própria segurança do objeto. A ausência de marcação de alguns itens não permite relacionar todos aqueles que estão sob custódia do museu ao sistema de documentação e ao sistema físico de localização. Há itens sob custódia do museu que não têm atribuídos a eles alguns requisitos mínimos de informação, número exclusivo de marcação, estado de conservação registrado ou denominação em alguns dos registros no sistema de documentação, e a guarda temporária de itens não incorporados ao acervo ou empréstimos à reserva. Isso é muito comum a gente passar, né, na maior parte das instituições, você ocorre o risco, né, de você ter acervos que são às vezes que são cópias de exibição, são acervos cenográficos, enfim, que possam estar misturados ali por algum motivo, junto com os itens de reserva técnica, e presença pontual de mofo, oxidação ativa em itens da coleção, né? Que isso aqui geralmente está muito ligado à condição ambiental e à dificuldade, às vezes, de acessar todos os itens da coleção para fazer esse acompanhamento da condição deles continuamente. No eixo prédio, alguns grupos de problemas, eles aparecem relacionados a áreas destinadas ao armazenamento, que não comportam totalidade do acervo, né? No caso, quando você tem áreas pequenas, né? A gente viu no caso do Instituto, né? É uma coleção que tem muitos itens de médio e grande porte, tridimensionais, então a área dedicada, né, para a reserva técnica, que pudesse abrigar esse acervo quando não exposto, né, ela precisaria ser uma área maior, né? Hoje em dia a gente tem um cenário de uma área mais dedicada aos bidimensionais, né? Então, esse é um aspecto a se pensar sobre a necessidade e a dimensão e as tipologias do acervo. Controle e monitoramento climático, então, o número de equipamentos eram insuficientes para promover a circulação satisfatória do ar, ou o número de equipamentos desumidificadores insuficientes para garantir um controle da umidade relativa, né, uma ação contínua, né, e o monitoramento dos índices de temperatura, umidade ou luz em reserva técnica. Gente, eu estou falando de problemas de maneira, né, parecem que são amplos, parecem gerais, assim, parecem muito grandes, mas existem
protocolos, né, implementados pela equipe que atenuam essas questões, né, mas a gente está vendo no espectro de problemas maiores. Segurança, tem a área de armazenamento com nível baixo de segurança, em algumas áreas, infraestrutura, tubulação em áreas contíguas, a reserva técnicas, corredores de acesso, pragas, presença pontual de insetos. Então, são problemas recorrentes, né, relacionados muitas vezes à implantação, tá? Então, sempre ligados ou à questão infraestrutural ou à questão organizacional, né? Então, baixo número de funcionários, a infraestrutura precisando de melhorias ou precisando, né, desses upgrades, então ele fornece uma leitura bem ampla. A gente tem na parte de mobiliários e pequenos equipamentos, mobiliários completamente ocupados, então uma coleção muito grande para o próprio espaço e para o mobiliário que já possui, né? Falta de espaço nas unidades de armazenamento existentes, se a instituição tem a intenção de continuar a colecionar o espaço, ele não vai acompanhar a progressão que a instituição queira fazer. Então, se no momento, né, se a instituição ela não adquire, mas ela pretende adquirir no futuro, isso precisa ser contemplado na reserva técnica, precisa pensar não no espaço só para os itens que estão ali, mas pensando nesse desenvolvimento que pode acontecer nos próximos 10 anos. Itens armazenados na parte superior de unidades, topo, distante, armário, necessidade de bases para itens que não estão armazenados diretamente sobre o piso, e carrinhos, bandejas, escadas, equipamentos, né, que auxiliam na movimentação de obras, né, até mesmo para acessar obras fisicamente, existem, mas não são especificamente designados para reserva técnica. E aí, como conclusão, o resultado dessa análise trouxe como orientação, né, para a equipe a construção e reutilização de unidades de armazenamento, ações que conseguem ser resolvidas com um processo curto, né, que ela é separada em ações de curto prazo. Então, construção e reutilização de unidades de armazenamento é uma solução possível de baixo custo. Concepção de unidades de armazenamento ou soluções customizadas para objetos, né? Rearranjo de acervo dentro da sala de reserva técnica, alteração do layout, atualização da identificação e nomeação de todas as áreas e unidades de armazenamento. Então, são algumas ações que já tiveram, né, segmento, né? Lembrando que isso foi no fim de 2020, o Instituto, a partir desses relatórios, né, dessa etapa do projeto, pôde escolher as estratégias mais adequadas, né, e já começou a promover melhorias nesses sentidos, né, ainda está no desenvolvimento e tem ali no médio prazo o objetivo de sanar muitas delas. Então, como conclusão também, um segundo passo, aí sim, no médio prazo, né, precisando de mais planejamento de investimento, vem os upgrades no prédio, né? Então, melhorias dos acessos, portas internas, reforço, né, de estruturas de janela, fechadura, porta, né, a mudança do layout, diagnóstico pontual para avaliação de compra de unidades de armazenamento. Aqui são todas soluções que precisam de verba, né, de financiamento. Aquisição e instalação de desumidificadores com sistemas de drenagem, trocas de aparelhos dataloggers existentes e aquisição de novos aparelhos, né? Aquisição de mais ventiladores ou sistemas, né, se no caso a instituição opta, né, por não ser uma ventilação mecânica, né, mas para outro sistema de ventilação, de climatização, atualização do inventário do acervo dos comodatos, então do ponto de vista do acervo, né, isso vai levar ao longo prazo, né, a garantia de que toda a coleção, né, esteja inventariada, né, e se eventualmente itens que não estiverem regularizados tenham a sua custódia regularizada, e confecção e troca de acondicionamentos. O ganho, né, do reorg, no final, ele é bem interessante. Aliás, é uma coisa que eu não falei. A etapa 1, que é o método,
de autoavaliação, ela é muito importante no início e ela é muito importante a partir do momento que você já fez a primeira etapa de melhorias. Você pode utilizar o mesmo método para reavaliar na sua situação atual e gerar aí numa leitura progressiva das melhorias que você teve para informar esses gestores. Então, ao fim da segunda etapa, das melhorias imediatas, o método de avaliação pode ser reaplicado, né? E ao fim da terceira etapa, ele também pode ser reaplicado, né? E isso permite você observar claramente, né, mais objetivamente, comparando com a sua situação anterior e informando para o seu gestor o nível de melhorias em termos de índice mesmo, numérico. Bom, então, utilizando o método REORG, né, quais são os problemas de ocupação que o Instituto, né, já buscou o caminho, né, para sanar? Então, no curto prazo e no médio prazo, a possibilidade do acesso físico dos objetos de coleção para revisão e complementação da coleta de dados de catalogação sumária para fins de inventário. O inventário praticamente, né, já foi essa etapa. Então, o controle de localização ele existe, as peças todas nomeadas, identificadas e inclusive, né, os dados básicos a respeito da catalogação, que é um núcleo de informação básica, né, no caso do Instituto, acho que eles já estão decidindo, né, esse grupo de informação, se entra com qual vai ser o núcleo de informação que todo objeto que esteja nessa instituição tem que ter preenchido. Isso vem a partir dessa primeira etapa do inventário, a redução do impacto causado pelo armazenamento inadequado. Então, já tem, né, o projeto de uma reserva de apoio, né, para itens tridimensionais e que vai servir, né, para esses momentos de realocação. Acho que depois vocês podem comentar melhor, que dessa etapa já é uma etapa avançada que eu já não participei. Possibilitar uma melhor documentação, então, desses acervos, permitir uma circulação de pessoas e movimentação de itens por toda a reserva, reduzindo o risco, né, de algum dano, né, por força física ou de uma movimentação excessiva desses itens para poder, né, retirá-los e movimentá-los do lugar, né, poder acessar um determinado objeto, utilizar todo o potencial de armazenamento do mobiliário de guarda. No caso, né, a gente vai no caso do Instituto, o melhor aproveitamento da reserva técnica e a construção de uma reserva de apoio adicional, otimizar uma boa ocupação de piso, promovendo melhorias, a definição das áreas de trabalho, né? Ele já tem a área de trabalho contígua, né? Mas essa área de transição, de quarentena e área de trabalhos com a funcionalidade, né, já bem definida, e estratégias para melhorias no âmbito dos procedimentos internos. Então, todos os protocolos para gestão de reserva técnica, procedimentos básicos na normativa da Spectrum para gestão do acervo e parâmetros para comparação e avaliação das melhorias a serem implementadas. Gente, tem muito no meio do caminho, eu falei correndo, mas assim, vale a pena dar uma olhada no método, ele pode ser adaptado, não precisa ser utilizado inteiramente, essa é uma vantagem dele, ele pode ser feito dentro do tempo da instituição. Você não precisa ter o controle dessa coleção antes de iniciar o processo, mas o que é interessante é que ele aponta caminhos e soluções, mesmo para aqueles cenários no qual você não tenha, muitas vezes, à vista, né, uma grande disponibilização de recurso, mas é uma ferramenta que ajuda no planejamento e ajuda a melhorar a comunicação, principalmente com esses gestores, né, que é uma das grandes questões que eu acho que fica para esses processos todos de planejamento, ainda mais no caso dessas áreas, né, das reservas técnicas. Bom, no fim eu acelerei, eu me perdi um pouquinho aqui, mas queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a colocar. Deixa eu abrir a câmera aqui, parar de comparar.
Eu estou deixando aqui meu e-mail, se por acaso alguém quiser conversar, tiver alguma dúvida, algo pontual, fico à disposição. E espero que tenha despertado um pouquinho da curiosidade para quem não conhece, para entrar na página, entrar na comunidade do REORG e ver as possibilidades e as ações, os treinamentos que acontecem. Ju, muitíssimo obrigada. Foi muito importante a sua fala, trazer para quem não conhece o método. Eu também não conhecia antes de trabalhar com vocês o método na oficina no ano passado. E foi muito incrível a nossa experiência lá na oficina e esses frutos que o RIORG pôde nos oferecer. Então, o RIORG ele foi bastante necessário para o contexto da oficina, do Instituto Oficina Francisco Brenan, porque nós já tínhamos uma coleção catalogada, uma reserva técnica também já estruturada, o acervo, como você bem colocou, é um acervo diverso, tem muitas tipologias, né? Pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, cerâmicas, e já era um desejo também, já do Instituto, olhar para esse acervo com mais carinho, com cuidado em relação à sua conservação, à preservação. Como você bem pontuou, essa nova reorganização do espaço, né, físico, gestão climática, já possibilita a melhoria na conservação dos materiais, né? Porque não está tudo entulhado, tem circulação, enfim. Então, isso para a oficina foi muito interessante. A gente está aplicando o método, né? Como você falou, a médio curto, né? Em curto prazo, a gente tem justamente esses nossos encontros, é uma contrapartida desse projeto de restauração da reserva técnica, né? Então, o método ataque, como você falou, ele, na verdade, organiza a reserva técnica em 10 dias, como se fosse uma mega faxina, né? Mas o método também possibilita esse projeto de melhorias, né? Possibilita solicitar esses recursos para a gente melhorar a médio e curto prazo esse espaço da reserva técnica, né? Então, o que a gente está acontecendo na oficina atualmente é esse método mais aplicado, né? A partir de todo o diagnóstico feito por você e Cecília, a gente está com o processo de reforma da reserva, né? Para implementar toda a orientação não só no âmbito espacial, como você falou, né? Tem a gestão, a parte do acervo, do prédio. Então, a gente está com essa metodologia sendo aplicada, né? Enfim, a gente está com o processo de guarda temporária, né? Que o método prevê, que é o swing space, né? Esse movimento de obra. E é muito interessante ver que rendeu muitos frutos, né? Foi muito interessante mesmo toda a proposta do RIORG para o nosso acervo, o nosso museu. Acredito que compartilhando esse caso com outros museus, outras pessoas também, se precisarem de ajuda, de informação, enfim, vamos trocar figurinha, né? A gente pode ajudar bastante. E eu acredito que, Ju, eu não sei se você pode falar um pouco sobre isso, mas em relação à política de acervo, como não sabe, o que na verdade o museu vai adquirir em doação para ter esse espaço adequado para guarda, porque a gente sabe, por exemplo, que biblioteca é algo que cresce, né? Tem uma atualização de um livro, primeira edição, não sei o quê, então tende a crescer. Então, quando o acervo do museu ele cresce, ele tem que avaliar, olhar muito para a sua política de aquisição, não é? Sua política de acervo. Como é que o museu quer crescer, o que ele quer colecionar, qual é a sua missão? Tu pode falar rapidinho, Ju, para a gente, assim, o que impacta não ter uma política de acervo nessa gestão da coleção em relação ao RIORG e às reservas técnicas? Tá mudo, Ju, seu áudio.
Obrigada. Então, a política de acervo, ela é muito clara nesse sentido, né? O fato de você já construir uma política já significa que a instituição já discute e já tem uma visão alinhada para alguns aspectos, né? E torna pública essa intenção. A vantagem de se ter uma política de acervo que já contempla o desenvolvimento de coleção, na verdade, ela já faria, né? Deveria fazer, garantir que ele esteja amarrado. Toda aquisição ela deve acompanhar, ela deve fazer sentido para o conjunto de acervo, claro, então você tem um eixo de coleção de desenvolvimento, então garante, né, que esse item que vai ser colecionado venha somar ao sentido desse conjunto, mas também você consegue correlacionar as questões que estão ligadas. Eu tenho equipe, eu tenho formação específica para lidar com aquele material, eu tenho a infraestrutura necessária para lidar com aquele objeto daquela tipologia, eu tenho infraestrutura de acervo. Então, quando você pensa a política e já sabe os eixos de desenvolvimento, as tipologias, os materiais, você consegue garantir que você já tem a infraestrutura necessária junto, né? Porque a grande questão, a gente vê problemas como o Gabriel citou pontualmente ontem, as aquisições, vamos supor, a aquisição que você tenha de arte contemporânea para um museu que não acompanha as práticas, sei lá, para time-based media, para documentar essas coleções contemporâneas. Então, a prática precisa estar, você precisa da infraestrutura adequada, você precisa do conhecimento técnico adequado, você precisa do espaço físico adequado para garantir a preservação. Então, o REORG, ele ajuda nessa estimativa. Então, acho que eu coloquei o linkzinho para quem quiser ver esse processo também, no caso do Smithsonian, eles compartilharam bem detalhadamente o processo deles de pensar a reorganização e a projeção de crescimento das coleções. Que Pensando... ótimo, Ju. Mas alguém que nos acompanha, que ficou conosco esses 3 dias e está hoje aqui, gostaria de fazer alguma pergunta para a Juliana, ou enfim, compartilhar alguma experiência, falar rapidinho para a gente, ou escrever no chat, ou falar, abrir a câmera. Fiquem à vontade, tá certo? Eu Oi, estou vendo aqui no chat. Sim, Rosélia, boa noite. tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Juliana, primeiramente agradecer a sua disponibilidade em apresentar esse método. Eu, de fato, não conhecia e achei fantástico. E aí, minha dúvida, eu tinha colocado no chat, é se esse método se aplica para acervos que estão no início do inventário e da catalogação. Uhum. Rosélia, não, se aplica sim. Inclusive, esse é um dos apontamentos, posso até indicar, dentro das últimas, né? Bom, o período da pandemia foi bom porque teve bastante webinário, né? Então, uma das últimas discussões foi justamente para isso, para mostrar a adaptação que o método pode ter para várias circunstâncias, para quem não vai trabalhar como ataque e para quem não tem uma condição pré-existente, ele não conta com isso. Você pode primeiro organizar fisicamente a sua reserva técnica para facilitar esse acesso e depois continuar com o processo, mesmo que isso signifique, né, você nesse primeiro momento não vai fazer aquisição de imobiliário, você não vai fazer nenhum investimento nesse sentido, mas você vai reorganizar espacialmente, pensar se precisa de um espaço, um outro espaço dedicado, para que você promova essa reorganização, e aí depois você vai no aspecto patrimonial, para saber se aquele item é seu ou não é, ou então vai checar e trabalhar gerando, a partir do reorg, você pode gerar um plano de documentação, né, para trabalhar com suas pendências, pode gerar um plano de conservação ou atualização dentro já do seu plano de conservação, já que o reorg é um foco só para a reserva técnica e não, né, para a coleção como um todo que está fora ou para os outros ambientes, mas ele pode ser sim, tá? Se quiser, eu deixo aqui, eu tento achar aqui o link, se eu não conseguir deixar aqui, eu vejo com a Marinês se tem onde disponibilizar. Mas entrando no grupo do Reorg ali, na comunidade, no YouTube, eles têm os últimos webinários, e um desses foi feito, acho que o último ou penúltimo, foi feito justamente para responder questões como essa. Que bom. Ok, obrigada. Obrigada a você, Rosélia. Mais alguém gostaria de perguntar algo?
Eu vi que no chat há muitos comentários, Ju, agradecendo a apresentação, parabenizando a apresentação, a explicação do método. Muito obrigada, gente. Muito incrível, muito bom a participação de vocês, viu? Realmente, assim, essencial. Nós não conseguiríamos realizar esses encontros sem a ajuda e a participação de todos, tá certo? Mais alguém quer falar, gente? Acho que não, né? A gente já passa um pouquinho do nosso horário. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Ju, muito obrigada. Juliana Batista, muito obrigada por hoje. Cecília e Gabriel, pelos outros dias. E espero em breve, né, o acervo está promovendo outros encontros, outras conversas, para a gente dialogar mais, conhecer, partilhar informação, conhecimento, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Até a próximo encontro. Boa noite, obrigada. Boa noite, Ju. Até mais. Boa noite, gente.